Olá, meu nome é Cecília Correia e eu tô aqui para mostrar para você o quanto você não se conhece. Seja bem-vindo à Maratona Enneagrama Mapa das Personalidades. O que é uma maratona? Maratona não é uma corridinha rápida que você vai fazer. Maratona é algo longo, vai levar mais tempo. Então, essa maratona do Enneagrama eu desenhei com 3 aulas. Então, por isso que são 3 dias, uma aula por dia. Só que são aulas mais extensas. Por quê? Porque o assunto Enneagrama é um assunto muito amplo e complexo. Seria muito difícil eu conseguir fazer uma pequena introdução para vocês sobre Enneagrama em um vídeo de apenas 10 minutos. Seria raso, superficial e isso não traria nenhum impacto na vida de vocês. Por isso eu optei por essa maratona. Então você que está aqui comigo, começando esse percurso, se prepara, porque para uma maratona a gente tem que estar preparado. Então já pega aí o seu copinho de água, senta aí num lugar confortável para você caminhar comigo, ok? E nós vamos juntos nessa maratona. Já ouviu falar de Enneagrama? Não? Ótimo! É por isso que você está aqui. Já ouviu falar de Enneagrama? Sim? Ótimo também! Venha reciclar e conhecer uma nova abordagem sobre esse tema tão fantástico. Vamos falar um pouquinho do que é Enneagrama. Se a gente pensar conceitualmente o que é Enneagrama, ele é um sistema que nos mostra 9 padrões de comportamentos do ser humano. Mas de uma forma mais simples, eu gosto de dizer que o Enneagrama é um caminho de transformação e desenvolvimento pessoal. Quer entender por quê? Olha para essa mandala. Essa aqui é a mandala do Enneagrama. É através dessa figura geométrica que todo o estudo do Enneagrama se baseia. Cada um desses 9 pontos dessa mandala representa um desses 9 padrões de personalidades que eu acabei de falar. E nessa maratona eu vou falar detalhadamente sobre esses padrões, eu vou falar detalhadamente o que cada uma dessas figuras que compõem toda essa geometria significa no desenvolvimento da sua personalidade. Para a gente começar a entender essa mandala, começar a entender o sistema, o estudo, todo o conceito do Enneagrama, o que a gente vai fazer? Presta atenção aqui. A gente vai subdividir essa mandala em 3 partes. Repare que ficou 3 números aqui, 3 números aqui e 3 números aqui. Isso aqui são chamadas as tríades dos centros de inteligência do Enneagrama. O que quer dizer isso? Vamos lá. Nós, seres humanos, temos 3 centros de inteligência. O nosso centro de inteligência mental, o nosso centro de inteligência emocional e o nosso centro de inteligência visceral ou motor, que é aquele que rege as nossas ações. Todos nós temos os 3 centros de inteligência. Então, ou seja, obviamente você pensa, você sente e você se move. Só que no decorrer da nossa vida, durante a formação da nossa personalidade, um desses centros ele se tornou mais ativo. A gente usa mais. Por isso que a gente costuma falar que existem pessoas mais emotivas, pessoas mais racionais e pessoas mais impulsivas. Porque é justamente esse centro de inteligência que está funcionando mais, que está mais ativo. E onde estão esses centros de inteligência aqui na mandala? Nessa parte de cima, onde estão os números 8, 9 e 1, a gente tem o nosso centro de inteligência motor, ok? Aqui no 2, o 3 e o 4 é o centro de inteligência emocional. Fica tranquilo que com o tempo você vai entender isso rapidinho. Até o final da maratona você tá craque nisso. 5, 6 e 7 é o nosso centro de inteligência mental. O que quer dizer isso? Significa que as pessoas com as características, os padrões de comportamento dos tipos 8, 9 e 1, elas têm o centro de inteligência motor mais ativo. As pessoas dos tipos de personalidade 2, 3 e 4, elas têm o centro de inteligência emocional mais ativo. E aquelas pessoas que são do tipo 5, 6 e 7, elas são
com as pessoas que têm o centro de inteligência mental mais ativo. Tá, mas como que eu sei qual é o centro de inteligência? Porque às vezes eu me acho mais racional, às vezes eu me acho mais mental, tenho dúvidas sobre isso. E é justamente aqui que a gente começa o nosso processo de identificação do nosso tipo de personalidade. Vamos entender como essas pessoas funcionam com esse centro de inteligência mais ativo? Então vamos lá. As pessoas que têm o centro de inteligência motor mais ativo, elas são pessoas mais focadas na ação. São aquelas pessoas que não ficam pensando muito no que vão fazer, elas não ficam preocupadas se aquilo que elas estão fazendo vai magoar alguém, ou até mesmo se vai fazer elas se sentirem felizes ou tristes com aquilo, porque o foco delas é na ação, no que precisa ser feito. Por isso são pessoas mais impulsivas. Elas fazem e depois elas param e pensam: putz, eu acho que eu podia ter feito diferente. Mas já fez, já foi. Vai se identificando se você funciona desse jeito. Qual outra característica importante desse centro de inteligência mais ativo? São pessoas mais aterradas no chão, no aqui e no agora. Como elas não têm o mental ativo, elas não ficam planejando muito as coisas. Elas não ficam lá na frente pensando se aquilo vai dar certo ou não. Elas querem resolver a parada. O negócio é no aqui e no agora. Outra característica muito importante sobre as pessoas que têm o centro de inteligência motor mais ativo é que elas têm dentro delas o sentimento da raiva. A gente chama elas de iracundas. Esse sentimento da raiva é muito inerente nessas pessoas. Raiva, então quer dizer que é ruim? Não, gente, a raiva é um sentimento, uma emoção poderosíssima. Ela move montanhas quando bem direcionada. E isso essas pessoas usam muito, de formas diferentes, que a gente vai ver mais pra frente. Cada uma delas tem esse sentimento da raiva expressado de uma forma diferente, mas nelas é muito característico. Vamos seguindo. Como que as pessoas do centro de inteligência emocional funcionam? Como esse centro de inteligência ele funciona dentro da pessoa? São aquelas pessoas mais emotivas, as pessoas mais preocupadas com os outros, preocupadas como os outros vão vê-las, o que os outros vão achar delas. São pessoas que, ao contrário dos motores, sim, quando elas vão fazer algo, elas se preocupam se aquilo que elas vão fazer vai afetar ou magoar alguém. Porque esse centro de inteligência emocional ativo tira da pessoa o foco da ação e o foco do mental. Então elas também não ficam pensando muito. Inclusive as pessoas do centro de inteligência emocional, quando elas são de alguma forma levadas a terem um raciocínio lógico sobre algo, quando elas precisam pensar a respeito de algo, elas costumam falar que elas estão se sentindo mal, que elas se sentem mal, elas sentem dor de cabeça, porque o sentimento nessas pessoas é muito aflorada. Verbalmente elas falam muito sobre sentimentos. Ao invés de elas pensarem o que você acha a respeito disso, elas vão falar o que você sente a respeito disso, porque o sentimento é o que move as ações delas. O sentimento é o que faz elas pensarem nos outros. Então, a primeira coisa que acontece com elas é sentir, depois pensar, depois mover-se. Outro ponto importante dos emocionais, lembra que eu falei que os motores, eles estão aterrados no aqui e no agora. Os emocionais já não. Os emocionais, aonde eles vivem, aonde que está o foco de atenção deles? Lá no passado. Então são pessoas que constantemente elas trazem informações, situações, problemas, momentos bons que aconteceram lá no passado, elas revivem
constantemente. Então, nas conversas, nas discussões, nos exemplos que elas dão, são pessoas que buscam essas informações que estão lá no passado. Vai olhando, prestando atenção como você funciona, vai vendo como você se identifica dentro desses 2 centros de inteligência que eu já falei. Comece a prestar atenção também se você conhece pessoas que funcionam da forma como eu estou falando, porque isso já vai aguçando a sua identificação, o seu processo de aprendizado do Enneagrama, ok? Esse é o objetivo. O primeiro passo, lembre-se que eu falei, é você conseguir se identificar dentro de um desses centros de energia, tá? Vamos para o terceiro, que é o mental. Como as pessoas que têm o centro de inteligência ou centro de energia mental mais ativo? São pessoas mais analíticas, são pessoas mais planejadoras, são pessoas que pensam mais a respeito das coisas antes de agirem, antes de tomarem decisões. São pessoas que também não se conectam muito com as emoções delas próprias e dos outros, porque o foco delas é no pensamento, no raciocínio, na análise, no planejamento. As pessoas que são do centro de inteligência mental, eu costumo falar que elas são desconectadas das suas emoções. Eu falo que é como se existisse uma madeira, uma barreira, daqui para baixo elas não se conectam. Elas estão aqui no cabeção. Eu costumo inclusive falar também que as pessoas são tão mentais que elas conseguem explicar os sentimentos dela. Você conseguir identificar claramente a diferença entre um mental e um emocional? Pergunta para eles o que é um determinado sentimento, como é aquilo para eles. Os emocionais, eles não vão conseguir explicar, porque para eles é um sentimento. Eles não conseguem enxergar a lógica e a razão de algo que eles estão sentindo. É muito difícil. Eles vão falar assim, ai, é difícil explicar. Ai, não sei explicar. Os mentais não, eles vão explicar com propriedade aquilo que eles estão sentindo. Porque, na verdade, eles não estão sentindo. Eles estão racionalizando. Ok? Outra característica muito importante dos mentais. Recapitulando, lembra que eu falei? Aqui estão focados no aqui e no agora. Aqui eles estão focados no passado. E esses estão focados aonde? No futuro. Eles estão pensando sempre no que vai acontecer. Planejamento, futuro. Então são pessoas que dificilmente conseguem manter muito tempo o foco no que está acontecendo agora. Porque o foco delas está lá na frente. Está acontecendo uma situação, você está conversando com elas, às vezes elas estão fazendo algo e elas costumam verbalizar. É muito fácil identificar quem é mental em algo que ainda não aconteceu. Elas costumam falar sobre algo que ainda vai acontecer, porque o foco delas está lá na frente. Se identificou aonde? No motor? No emocional? Ou no mental? Isso é muito importante, porque aí a gente começa o nosso processo individual de identificação. Outra coisa também importante da gente falar sobre o centro de inteligência mais ativo. Algumas pessoas me perguntam isso e eu vou trazer essa informação aqui na maratona. As pessoas me perguntam, falam assim, mas eu vejo pessoas que são emocionais e têm uma capacidade de pensar, de planejar, de analisar muito boas. E também a gente tem pessoas que são motoras, e temos mesmo pessoas que são motoras e que têm também uma capacidade de análise muito rápida, muito boa. Como isso é possível se o centro de inteligência delas ativo não é esse, o de análise, o de raciocínio? Na verdade, lembre-se que eu falei, nós temos os nossos 3 centros de inteligência, apenas um é ativo. Isso não significa que os outros 2 não funcionem, eles funcionam. E de acordo com as necessidades, o que está acontecendo na nossa vida, a nossa profissão, o que está sendo exigido da gente, a gente vai de uma forma forçada desenvolver o outro centro de inteligência que não é mais ativo. Só que não é uma habilidade, é algo que a gente tem que treinar, é algo que a gente realmente precisa desenvolver.
Por isso que eu falei, por exemplo, lá nos emocionais, que quando eles são, de certa forma, forçados a pensar e analisar, planejar algo, eles não se sentem bem, eles sentem dores de cabeça, porque eles estão forçando um centro de inteligência do qual eles não têm habilidade. A mesma coisa são os motores, quando eles são levados a ter que tomar uma decisão com base numa análise ou terem que raciocinar ou planejar algo, é muito interessante. Eles acabam raciocinando, planejando algo que depois eles falam, não era isso que eu queria, porque não é o centro de inteligência deles mais funcional. Então é muito comum as pessoas do centro de inteligência motor, quando são levadas a fazerem análises, a fazerem planejamento, a racionalizar algo, raciocinar em cima de um assunto, elas também têm dificuldade. E aí o mesmo acontece quando essas pessoinhas aqui que são mais mentais precisam fazer algo. Gente, é muito interessante, as pessoas mentais elas são muito desastradas. Elas são desastradas, elas derrubam as coisas, elas tropeçam, elas vão fazer as coisas, elas não têm aquele cuidado, aquele perfeccionismo de fazer. Por quê? Porque não é o centro de inteligência mais ativo deles. Então eles não têm essa habilidade do fazer. Diferente do pessoal motor. O motor, quando vai fazer algo, principalmente manual, eles têm muita habilidade. Eles são mais focados nos detalhes. Esse pessoal não. Eles até focam no detalhe na hora de pensar, mas na hora de fazer, sai tudo atrapalhado. E esse pessoal também, quando vai se conectar com as emoções, é uma piada, porque é aquilo que eu expliquei, eles explicam o que eles sentem. Então começa a entender como você funciona, porque nesse comecinho que a gente está entrando no assunto do Enneagrama, às vezes pode parecer difícil para você, porque você vai falar assim, ah não, eu tenho os 3, eu funciono dos 3, mas tem um aí que é mais predominante. Por isso que é bacana a gente ter aula gravada, porque se você tiver em dúvida, volta o vídeo e assiste de novo a explicação, até você começar a ver onde realmente eu me encaixo, o que realmente faz sentido para mim, como eu me funciono. Como eu me funciono não, como eu funciono. E aí a gente vai entrar no próximo vídeo de forma mais detalhada sobre os tipos que estão dentro de cada tríade. Porque cada um dos 3 funcionam de formas diferentes dentro do seu centro de energia mais ativo. São motores que funcionam de forma diferente, emocionais que sentem de forma diferente e mentais que pensam e racionalizam de formas diferentes. Bacana até aqui? Então olha lá, próximo vídeo eu vou falar sobre o quê? Vou falar sobre os tipos do Enneagrama, cada um dos 9 tipos. Então o que você vai fazer de hoje até amanhã? Você vai assistir de novo esse vídeo se for preciso, porque hoje foi o primeiro passo da nossa maratona. Então o vídeo de hoje, a aula de hoje é uma aula mais curtinha, para vocês se prepararem para o que vem amanhã. Amanhã, se preparem para ficar bastante tempo sentado na frente do computador, porque amanhã nós vamos falar sobre os 9 tipos. Eu sei que todo mundo que está aqui assistindo esse vídeo hoje entrou dentro de um grupo do WhatsApp. Esse grupo do WhatsApp, ele existe com a finalidade de a gente apenas comunicar vocês sobre as aulas e mandar os links. É um grupo bem focado, com um objetivo bem específico. Nós não vamos ter interação dentro desse grupo. Então, se você quer saber mais, interagir, tirar dúvidas, receber materiais extras sobre Enneagrama, eu vou colocar no grupo do WhatsApp o link para você entrar dentro de um canal que nós temos no Telegram. É um canal de estudos sobre Enneagrama, apenas sobre isso. Lá no Telegram, de hoje para amanhã, eu vou colocar um material em PDF mais robusto a respeito das tríades dos centros de inteligência. Mais detalhado tudo isso que eu falei, que você vai poder imprimir, que você vai poder estudar, que você vai poder usar no futuro para consultar.
Além disso, no decorrer da maratona e até depois, é um canal que eu vou sempre estar abastecendo vocês de conteúdo. Então eu garanto, vale a pena entrar nesse canal, ok?